Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. É a última das 7 cartas que o próprio Senhor Jesus dirige às igrejas da Ásia Menor. Nós vimos que o Senhor faz uma avaliação bem individual, bem específica de cada uma dessas igrejas locais, demonstrando que o próprio Senhor Jesus é o supremo pastor da sua igreja e cuida individualmente de cada igreja local, assim como Ele está cuidando da nossa aqui. E Ele vê e conhece as obras, Ele vê e conhece o coração de cada um. Ele faz uma avaliação justa e verdadeira. Ele dá um diagnóstico preciso e uma exortação que é bom que a igreja ouça. Essa exortação ela vem acompanhada de promessas aos vencedores e também de ameaças às igrejas que não forem fiéis ao Senhor. Então, as 7 igrejas, como nós vimos, elas são úteis para o nosso ensino. Elas demonstram características de diversas igrejas, diferente do que alguns acham que cada uma dessas igrejas representa um período da história da igreja. Não, cada igreja representa uma fotografia de uma igreja local. E você pode em algum momento se identificar mais com uma ou com outra, mas a palavra do Senhor a cada uma delas é relevante a todos nós. Então vamos ler em Apocalipse 3, a partir do 14, palavra do Senhor, a igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma oração. Senhor, eis aqui a Tua palavra. Te peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento e conduza, Senhor, essa exposição de tal forma que a Tua palavra penetre os corações, porque a Tua palavra é viva e eficaz, inspirada pelo Teu Santo Espírito, inerrante e infalível, e atende ao propósito para o qual o Senhor mesmo a designou. Se conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, a igreja em Laodiceia é uma das 2 igrejas, como nós vimos, que só receberam do Senhor críticas, só recebeu exortações do Senhor. Eram 2, uma delas foi Sardes, a última foi Laodiceia. Não existe nenhuma menção de aprovação do Senhor, como o Senhor fez em outras igrejas.
O Senhor não aprovou nada do que essa igreja aqui fazia. Nós também não vemos nessa igreja aqui nenhuma evidência de perseguição, como foi com Sardes. E quando é assim, é porque a igreja está muito unida, muito integrada ao modo de vida do mundo, de modo que não representa nenhuma ameaça, não representava nenhuma ameaça, nem ao império, nem aos opositores judeus, que eram tão ferrenhos inimigos das igrejas irmãs de Laodiceia, nas cidades ali próximas. A igreja de Laodiceia, como nós vemos na leitura e vamos observar durante a exposição, era uma igreja iludida. Uma igreja iludida. É o principal aspecto destacado aqui da igreja. Uma igreja incapaz de perceber a sua condição. Se você já observou esses grupos de apoio a alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, você já deve ter observado uma das premissas que esses grupos dão àqueles que vão procurar ajuda, é justamente reconhecer que estão doentes. Talvez você já tenha conhecido alguém na sua família, alcoólatra ou que se envolveu nas drogas. Essa pessoa ela vai se afundando cada vez mais, enquanto ela não entende que ela está doente e que ela precisa de ajuda. Muitos entram por esse caminho e pensam, não, está tudo bem, eu estou no controle, está tudo sob controle, as coisas estão bem, e ela não percebe a condição miserável em que ela já se encontra, de dependência, de doença mesmo. E algum caminho de mudança só começa quando essa pessoa entende isso, entende a sua condição, entende que está doente. Uma das coisas mais difíceis é você tratar alguém que não acha que precisa ser tratado, que não acha que está doente. E é exatamente essa a situação dessa igreja. Uma igreja doente, miserável. Como o Senhor diz, pobre, cega, nu. Mas que acha que está bem, acha que está tudo bem. Se enxerga de uma maneira completamente diferente do que aquilo que ela realmente é. Acha que ela é rica, acha que ela não tem necessidade de nada, quando na verdade ela é miserável. Esse é o retrato dessa igreja. Uma igreja doente, mas que não reconhece a sua doença. A cidade de Laodiceia é uma cidade muito rica, o que a gente precisa saber a respeito dela é isso. Uma cidade muito próspera, uma cidade com uma indústria muito forte, uma cidade com bancos, uma cidade que era um centro comercial, uma cidade que tinha uma indústria têxtil muito poderosa. Eles exportavam, eles eram fabricantes, exportavam uma lã negra que era o ápice da moda na época. Então, se você pensasse em moda, você pensaria em Laodiceia na época. Uma indústria têxtil muito forte, muito poderosa, muito rica por causa dessa indústria têxtil. Também uma cidade muito famosa por causa da sua escola de medicina. Era uma escola que tinha uma escola de medicina especializada em medicina dos olhos. E essa cidade, inclusive, desenvolveu, a escola de medicina da cidade desenvolveu um medicamento para os olhos. Uma espécie de pomada que tratava ali de problemas dos olhos e se tornou muito famosa por causa disso. O Senhor faz menções disso depois, sobre a verdadeira veste, sobre buscar em Cristo o verdadeiro colírio. Por quê? São referências àquilo que é marcante naquela cidade. Então, uma cidade com uma indústria têxtil muito forte, uma cidade muito rica, muito ouro, uma cidade com uma escola de medicina ali muito famosa e que desenvolveu um medicamento para os olhos que se tornou mundialmente famoso. Essa foi uma cidade também que foi assolada por terremotos, como nós vimos na semana passada. A igreja de Filadélfia também foi assim. No caso da igreja de Filadélfia, ela recebeu ajuda do império, recebeu ajuda de outras cidades para a reconstrução. No caso de Laodiceia, ela era tão rica, que ela rejeitou a ajuda imperial para a reconstrução e se reconstruiu todinha com recursos próprios no grande terremoto que aconteceu no ano 17
da era cristã, no ano 17. Então, uma cidade muito rica, muito próspera. Consequentemente, a igreja, os membros daquela igreja também faziam parte daquilo, eram muito ricos, eram muito prósperos. Era uma igreja que estava em paz, não tinha problemas, não tinha nada com o que se preocupar. É o que nós vemos aqui ao longo do texto. O Senhor Jesus começa se apresentando para essa igreja, assim como ele fez para todas as outras, com algumas credenciais. Como o Senhor Jesus se apresenta? Ele começa aqui no versículo 14, dizendo: essas coisas diz o Amém. Então, o Amém, como nós costumamos dizer, é uma palavra enfática de assim seja feito dessa maneira, assim seja, uma confirmação. Só aqui ele é usado como um substantivo para alguém, né? O Amém. Ele se define como o Amém. Ele também se define, o Senhor Jesus, se apresentando para eles, como a testemunha fiel e verdadeira. E isso é uma marca muito importante no Apocalipse. Você vai ver isso se repetir ao longo de todo o livro. A testemunha fiel e verdadeira. O cavaleiro branco que saiu para vencer, né? O cavaleiro branco que representa Cristo é o fiel e verdadeiro, né? Quando ele vem sobre as nuvens. A igreja também é identificada com isso, e há uma marca muito forte da igreja nessa identificação com Cristo, no seu testemunho, né, na fidelidade e na verdade. Então, a testemunha fiel e verdadeira. E ele se apresenta também como o princípio da criação de Deus, não como a primeira coisa criada, mas sim como a origem, a fonte de toda a criação, de tudo que existe. Ele é a fonte. Ele que fez todas as coisas. Essa é uma indicação, essa é uma representação, né, uma credencial que ele dá, porque quando você vai na igreja dos Colossenses, lá Paulo diz para que a carta deles seja lida em Laodiceia e a carta de Laodiceia seja lida lá também. E a carta aos Colossenses tem um trecho muito poderoso falando de Jesus como o Criador. Então é uma identificação que vai ser bem reconhecida aqui por essa igreja. Em suma, a apresentação de Jesus com essas credenciais aqui, elas indicam que Jesus é alguém digno de confiança. Tanto o Amém, o assim seja, quanto a testemunha fiel e verdadeira, quanto a indicação de que Ele é o Criador de todas as coisas, apontando para aquele que é conhecido da igreja, né, na palavra de Deus, na Bíblia, na Escritura, né, no escrito de Paulo que estava com eles, que já circulava ali naquela igreja. O que o Senhor Jesus está mostrando para eles é que Ele é digno de confiança. A palavra dele é digna de ser ouvida, merece ser apreendida. Eles devem prestar atenção naquilo que o Senhor Jesus fala para eles. Porque o Senhor Jesus vai contrapor a visão que eles mesmos têm a respeito deles. E se é para ficar com a opinião de alguém, fique com a de Cristo, não fique com a sua própria. Fique com a opinião de Cristo, não fique com a sua própria opinião. E o que o Senhor Jesus está mostrando para eles é: eu sou digno de confiança, né? Por isso presta atenção no que eu vou dizer. E aí o Senhor passa para o diagnóstico da igreja aqui, no versículo 15, né? Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A avaliação que o Senhor Jesus faz dessa igreja começa com essa metáfora. É uma metáfora. Você não é nem frio nem quente. Você é morno. Essa igreja, uma igreja morna. Então vamos tentar entender um pouco aqui essa avaliação que o Senhor Jesus faz. Ele começa com uma metáfora e depois ele vai para uma afirmação direta que vai ajudar a gente a entender o que o Senhor quer dizer com essa metáfora. Essa metáfora que Jesus usa do frio, quente e morno, ele chega a ser repetitivo nisso. Você vê que ele repete muitas vezes: você não é nem frio nem morno, você não é nem frio nem quente, você não é nem quente nem frio, você é morno. Repete isso muitas vezes. Em cada uma das vezes, o Senhor Jesus dá uma indicação ali diferente. Primeiro ele fala do estado, o estado deles. Eles não são frios nem quentes. Essa é a avaliação. Ele olhou, o estado da igreja era aquela.
não é nem fria nem quente. E aqui ainda é uma metáfora, a gente já vai entender ela. Depois o Senhor Jesus expressa um desejo em relação a isso, né? Ele diz: quem dera você fosse frio ou quente. Então já o Senhor Jesus expressa essa reação. Quem dera, é um desejo, quem dera você fosse uma coisa ou outra. E aí o Senhor expressa uma reação a isso que foi constatado. Então, assim, ou seja, por que então, portanto, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então você está me causando náuseas. É isso que o Senhor Jesus diz a essa igreja. Vocês, aquilo que vocês estão fazendo, o que vocês são, está me causando náuseas. Está me causando náuseas. Muitos podem tentar dizer o que é esse frio, o que é esse quente, e associar muitas coisas. Mas a própria palavra aqui já nos dá indicação do que é esse frio e esse quente, e por que essa igreja estava causando náuseas no Senhor, estava causando ânsia de vômito no Senhor. O Senhor estava a ponto de vomitar essa igreja da sua boca. Não sei se você já teve a experiência de tomar água morna, ou alguma coisa morna. Não é uma experiência boa. Se você quer induzir alguém ao vômito, dá uma água morna, alguma coisa assim, um leite morno, alguma coisa assim, e isso vai facilitar a coisa, né? Então é essa a ideia que o Senhor traz, e Ele traz essa metáfora justamente para trazer esse impacto emocional. Imagina o Senhor Jesus falar para você isso. Você é como se fosse Ele não fala de água aqui, né? Ele só fala da temperatura. A gente coloca a água aqui no meio que a gente já pensa em água, né? Em ser quente ou frio, mas imagina o Senhor Jesus olhando para você e falando: você é como água morna, é como algo que me dá ânsia de vômito. O que é que te dá? O que é que te deixa enjoado? E é isso que o Senhor Jesus está falando para essa igreja. Ela sabe aquilo que deixa as pessoas enjoadas? Essa igreja, para mim, causa esse efeito. Então é um impacto emocional muito forte o Senhor Jesus começar com essa metáfora aqui para falar para a igreja que o que eles estavam fazendo e quem eles eram estava enojando o Senhor. E aí ele vai então para a afirmação direta nesse diagnóstico da igreja ainda, que ajuda a gente a entender então o que é que o Senhor está querendo dizer, né? Versículo 17: você diz: sou rico, estou bem de vida, ou sou abastado, e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então o Senhor mostra a situação aqui da igreja agora com termos mais diretos. Primeiro apresentando como a igreja se vê. Já viu aqueles memes na internet? Como os outros me veem, como eu me vejo, como realmente sou. É quase isso. Como essa igreja se vê? Como a igreja de Laodiceia se vê? Se vê como uma igreja rica, uma igreja próspera. Em termos materiais, ela não tem necessidade nenhuma. Não existem pobres nessa igreja. Uma igreja rica. Uma igreja bem de vida. Vida boa. Não tem problema. Vive em paz. A vida está boa. E uma igreja que, olha só, acha que não precisa de nada. Não precisa de nada. Essa é a visão que a própria igreja de Laodiceia tem a respeito de si. Eu não preciso de nada. E eu quero que você preste atenção, porque eles pensam em termos materiais e, ao que tudo indica, em termos espirituais também. Então você pode falar: essa palavra aqui não é para mim, porque eu não me identifico com essa igreja de Laodiceia. Eu preciso de muita coisa, eu não sou rico, eu não me vejo rico. Então isso aqui não é para mim, essa palavra não é para mim. Mas eles estão falando em termos materiais e em termos espirituais também. Então, da mesma maneira como eles estavam bem de vida, tinham dinheiro, tinham tudo, eles achavam que eles não estavam precisando de absolutamente nada, que ia tudo bem com eles, que ia tudo bem com a alma deles, que ia tudo bem, que estava tudo bem.
E esse é um problema. Quando tudo vai bem, muitas vezes a gente toma esse tipo de atitude também, de achar que nós não precisamos de Deus. Em muitos momentos da sua vida, quando tudo ia bem, quando você estava prosperando, quando as coisas iam bem para você, talvez, se você se identifica aqui, foram os momentos que você mais se esqueceu de Deus, por achar que você mesmo dá conta. Porque quando você está ali, na confiança, no seu próprio braço, e acha que você dá conta de tudo, e está indo tudo bem, você acha que você mesmo tem condições. Você acha que você está lá pela sua sabedoria, pela sua força, porque você é inteligente, porque você é melhor do que os outros. Você chegou naquele estágio, você começa a olhar para si e achar, tudo bem, está tudo bem comigo, eu dou conta, eu não preciso de nada. Em contrapartida, você pode pensar, às vezes, nos momentos de maior dificuldade da minha vida, foi quando eu mais busquei a Deus. E aí você pode pensar, Deus ele usa muitas vezes as dificuldades para nos aproximar dele. Porque na dificuldade você vai correr para o Senhor, vai perceber o quão necessitado você é. Deus muitas vezes usa as situações da nossa vida para nos trazer para perto dele. Por isso a gente não acredita naquela teologia de prosperidade que muitos pregam por aí, que o crente nunca pode passar por dificuldade, que o crente tenha que tomar posse de todas as bênçãos e viver bem sempre. Não, o Senhor tem os seus propósitos em todas as coisas. E muitas vezes, em muitos momentos, Ele usa, inclusive do sofrimento, inclusive das dificuldades, para nos trazer para perto dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vimos isso já. E vimos que todas as coisas não são só todas as coisas boas, mas todas as coisas da nossa vida. E que o propósito, nesse texto de Romanos, o propósito supremo do Senhor na nossa vida, não é nos fazer felizes, realizar nossos sonhos, cumprir todos os nossos projetos, não. É moldar o caráter de Cristo em nós. E para isso Ele vai nos fazer passar por diversos caminhos. Essa é uma igreja que olhava para si e falava, não preciso de nada, está tudo bem comigo. Só que não estava. Ela não era rica de verdade, ela não estava bem de vida de verdade, e ela precisava sim de muita coisa. É isso que o Senhor está avaliando dela. E aí o Senhor mostra então, aqui era como a igreja se vê, e aí o Senhor mostra em seguida como ela realmente está, mas você não sabe. Parte B do verso 17, que é infeliz, que é miserável, que é pobre, cego e nu. Então é como se o Senhor estivesse dizendo, unindo essas afirmações entre a metáfora do quente, do frio e do morno, e isso que o Senhor afirma aqui, é como se o Senhor estivesse dizendo, olha, seria bom mesmo se você fosse de fato rico. E você vai entender de que riqueza o Senhor está falando aqui depois. Mas o Senhor, é como se o Senhor estivesse dizendo isso. Seria bom mesmo que estivesse tudo bem com você. Seria bom mesmo se você não precisasse realmente de nada. Mas isso não é verdade. Você precisa. Você não é rico de verdade. Não está tudo bem com você. Por outro lado, seria melhor ainda se você reconhecesse a sua miséria espiritual. Você reconhecesse o seu estado miserável, você reconhecesse o seu pecado, se você reconhecesse a sua necessidade, porque reconhecendo a necessidade, reconhecendo a miséria, é o caminho para ir até Cristo, que supre tudo e todos, aqueles que vêm até Ele. Então seria ótimo se eles reconhecessem isso, mas eles não estão nem de um lado nem do outro. Eles se acham ricos, mas não são ricos de verdade. E também são miseráveis, mas não se reconhecem miseráveis. Por isso, estão aqui, são mornos. Mornos. O Senhor Jesus está a ponto de vomitá-los da boca. Não é só falsa aparência, como era a igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes era uma igreja que prezava pela fama. Tem fama de que estás viva, mas na verdade está morta. Então estava ali preocupado com o que demonstrava. Essa aqui estava iludida, estava achando que estava tudo bem. Mas estava miserável também. Estava miserável. E é por estar nesse caminho, E não reconhece a sua miséria, ao mesmo tempo acha que está tudo bem, acha que não precisa de Deus.
Então, nisso consiste essa mornidão dessa igreja e que o Senhor está a ponto de vomitá-la da boca. E aí o Senhor passa então para a exortação e depois para um consolo a essa igreja. A exortação aqui já no verso 18. Aconselho a você que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. A exortação do Senhor Jesus é para que essas pessoas recorram a Ele, venham até Ele, e Ele há de supri-los com o verdadeiro suprimento que vem do céu. Essas eram pessoas que estavam preocupadas em juntar bens, juntar riquezas. Talvez nem todas fossem ricas, mas a vida delas girava em torno disso, dos bens, da riqueza. E o Senhor diz: venham até mim e adquiram de mim o ouro verdadeiro, para que vocês sejam verdadeiramente ricos. A palavra do Senhor usa essa figura em outro lugar, dizendo: não se preocupe em juntar tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, mas ajunte tesouros no céu, onde nem a traça pode corroer e nem o ladrão pode roubar. Isso não está dizendo que você não deve juntar dinheiro, que você não deve trabalhar, que você não deve ser prudente com as suas finanças ou fazer investimentos. Não está falando disso. Mas está falando de você não construir a sua vida em prol disso, dessa não ser a sua prioridade número 1. Sua prioridade, em primeiro lugar, é o reino de Deus. O reino de Deus em primeiro lugar. É melhor a justiça com pouco do que a impiedade com fartura. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. É melhor ter pouco com Deus do que ter muito sem Deus. É melhor ajuntar tesouros no céu do que ajuntar tesouros na terra. Esse tesouro no céu é só Cristo que dá. É a nossa herança celeste. É uma herança que nós não recebemos por nosso próprio mérito, recebemos através de Cristo Jesus por estarmos ligados a Ele. Mas é uma herança real. É um tesouro real. Não é fictício, é real, um tesouro real, uma herança real, que desfrutaremos eternamente com Cristo, aqueles que vencerem, aqueles que forem de fato servos do Senhor. E é para isso que o Senhor está apontando. Não firme seus olhos só nas coisas da terra, mas olhe para a eternidade, olhe para as coisas celestes. Venha de mim e compre o ouro refinado pelo fogo. Isso sempre tem uma conotação de provação, de dificuldade. Essa era uma igreja que estava em paz, estava tudo bem com ela, porque ela estava completamente integrada ao modo de vida do mundo. E a palavra do Senhor diz que aqueles que desejam viver piedosamente hão de ser perseguidos. Então, ao que tudo indica, que compre de mim esse ouro refinado pelo fogo você mudar de caminho e ir até o Senhor. Virão provas, virão oposições, virão perseguições, mas aí está a riqueza verdadeira, o ouro verdadeiro do Senhor, refinado pelo fogo, para que seja verdadeiramente rico. Em contraposição, o Senhor disse o oposto, o inverso, à igreja em Esmirna: vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Porque o Senhor está falando de outro tipo de riqueza. O Senhor disse também, então, faz primeiro essa menção ao ouro, uma cidade muito rica, mas que era pobre espiritualmente. Uma igreja muito rica, assim como a cidade, mas que era pobre espiritualmente. Depois o Senhor faz menção às vestes. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Os irmãos vão se lembrar que quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus e se envergonharam diante do Senhor e se esconderam da face de Deus.
Esses daqui acham que estão bem vestidos. Os mais bem vestidos da Ásia Menor, mas na verdade eles estão nus e com a sua nudez exposta. E o único capaz de cobrir essa nudez é o próprio Senhor Jesus. Quando Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez, de uma maneira muito precária, com folhas, o Senhor foi e providenciou uma veste adequada, com pele de animal. Você reparou que um animal precisou morrer? Ali foi um sacrifício feito. Um animal precisou morrer para que a vergonha de Adão e Eva fosse cobrida. E é essa a referência aqui. E é só o Senhor Jesus que cobre a nossa vergonha. Porque não se engane, você pode achar que você é bom, você pode achar que você pode conseguir algum mérito com Deus, você pode achar que as suas boas ações podem conquistar algo para você no céu, algum crédito, mas isso não vai te garantir nada, porque se você for sincero mesmo, se você não for cego como essa igreja estava sendo, se seus olhos forem abertos e você olhar para o seu coração, você vai ver o quão corrupto o seu coração é e que nas suas melhores ações há pecado ali também. Há orgulho, há pecado, há inveja, há ciúme. Você está corrompido de tal forma com o pecado que tudo que você faz está contaminado pelo pecado. E você não é capaz de cobrir a sua própria nudez diante do Senhor. Você precisa que o Senhor Jesus venha e te cubra. E é essa obra que o Senhor Jesus faz na cruz para o seu povo, lhe concedendo o perdão, cobrindo o seu povo com vestes brancas. Quando diz que o povo de Deus é irrepreensível, se apresenta irrepreensível diante do Senhor e com vestes brancas, não é que você é um santo agora que não comete mais nenhum pecado. Nós cometemos pecados todos os dias, meus irmãos. Então como é que nós somos capazes de nos apresentarmos diante de Deus? Aquele que não tolera o pecado, aquele que é plenamente santo, não há sombra nenhuma nele, não há mácula nenhuma nele. Como nós podemos nos apresentar diante do Senhor? É por causa da justiça de Cristo, é porque fomos lavados no sangue de Cristo, é porque Ele nos purifica, é porque Ele nos veste com vestes brancas. E se você não tem essas vestes, você não tem parte com Ele. E se Ele não te cobre a sua nudez, você não tem parte com Ele. E o que o Senhor está dizendo para essa igreja, ó, venham até mim, e eu vestirei vocês. Eu vestirei vocês. Eu cobrirei a vergonha de vocês. É a promessa de perdão. Perdão mediante arrependimento. Perdão mediante reconhecimento de que eles estão nus e que precisam do Senhor Jesus para cobri-los. E o Senhor também exorta-os a conseguir colírio dele. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. O Senhor Jesus está chamando essa igreja de cega. Eles se orgulhavam da medicina deles, do medicamento que essa cidade produziu, que tornou ela mundialmente famosa, um colírio para os olhos. O Senhor Jesus está falando que vocês precisam do verdadeiro colírio, que só Ele pode dar, e é só Ele que pode abrir os olhos do homem para fazê-lo perceber a sua iniquidade, a sua maldade. Se o Senhor Jesus não abrir os seus olhos, você vai permanecer cego. Se o Senhor Jesus não abrir os seus olhos, para você vai estar tudo bem com você. Se o Senhor Jesus não abrir os seus olhos, você jamais vai perceber o quanto você é pecador. Lembra quando o Senhor falava por parábolas com os fariseus e os discípulos foram perguntar para o Senhor Jesus: por que, Senhor, o Senhor fala em parábolas? E ele diz: é que para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam e não entendam, para que não venham a se arrepender. Ou seja, é para a condenação daqueles. Então, se os olhos não forem abertos pelo Senhor, é sinal de condenação do Senhor. O Senhor não quer abrir os olhos de alguém, Ele não abre, e isso é para a condenação dessa pessoa. E Ele está chamando essa igreja, então, abra os olhos. Quem tem ouvidos, ouça. E se você ouvir, corra para o Senhor e peça para que Ele abra os seus olhos, para você perceber a maldade do seu coração. Porque só percebendo a maldade do seu coração é que se você vai se submeter, correr a Cristo, entender o quanto você depende de Cristo. Ele está chamando essa igreja a isso. O Senhor está sendo duro com essa igreja, mas Ele está chamando essa igreja para perto dEle. É uma igreja doente, miserável, mas Ele está chamando a igreja: venham até mim
e sejam curados. Venham até mim e sejam curados. Vocês estão doentes espiritualmente. Venham até mim e sejam curados. E isso o Senhor Jesus diz para você hoje. Venha até mim e seja curado. Essa é a palavra do Senhor para você. E o Senhor Jesus consola essa igreja. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Isso é consolo do Senhor. Porque se Ele está repreendendo, se Ele está chamando a atenção, se Ele está sendo duro com essa igreja, é porque Ele ama essa igreja. O Senhor está tratando com você porque Ele te ama. E o pastoreio do Senhor é reflexo do amor de Cristo pela sua igreja. Ele cuida de você porque Ele te ama. Ele quer que você se arrependa porque Ele te ama. Se Ele abriu os seus olhos é porque Ele te ama. Eu repreendo a quem eu amo. Eu repreendo a quem eu amo. Nós temos que aceitar a disciplina do Senhor Jesus, que é o bom pastor, que é a figura do bom pai. O bom pai repreende o filho quando o filho precisa ser repreendido. Um pai que nunca repreende o filho, que nunca chama a atenção do filho, é um pai que não demonstra amor. Está entregando o filho à dissolução, à loucura, como diz Provérbios, à imprudência. Mas o pai que disciplina o filho, que corrige, que repreende, esse demonstra amor, porque quer o bem do filho. E é isso que o Senhor está demonstrando a cada uma dessas igrejas. Igrejas indignas do Senhor, sim. Igrejas pecadoras, sim. Igrejas doentes, sim. Mas o Senhor está aqui demonstrando o amor a essas igrejas. O Senhor está aqui demonstrando o amor dele a cada um de nós, ao tratar conosco, ao tratar o nosso coração. E aí o Senhor faz aplicações aqui, finais, e uma promessa a essa igreja. Então a primeira aplicação, depois de tudo que o Senhor diz, é: seja zeloso. É parte B do versículo 19. Eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto, seja zeloso. É o oposto de ser displicente. É o oposto de ser desleixado, ser relaxado. Seja zeloso. Leve a sério o que o Senhor Jesus está falando. Reconheça a sua pecaminosidade, entenda a seriedade disso e corra para o Senhor. Seja zeloso com a tua vida, seja zeloso com o teu coração, seja zeloso com a tua mente, seja zeloso com os teus atos, de maneira que tudo isso redunde em glória para o Senhor. Porque vocês, em momento nenhum, e é o que o Senhor está falando para essa igreja, vocês estão preocupados com o que o Senhor acha, vocês estão iludidos com o que vocês pensam a respeito de si mesmos. Então sejam zelosos, prestem atenção, deem crédito ao que o Senhor, aquele que é a verdadeira testemunha, fiel e verdadeira, o Amém, aquilo que Ele, o Criador de todas as coisas, está dizendo a seu respeito. Seja zeloso nessa busca pelo ouro puro, refinado do Senhor Jesus, por essa veste pura que só Ele dá, por esse colírio que abre os olhos. Seja zeloso em buscar isso no Senhor, em correr a Ele, em dar crédito ao que o Senhor diz. E arrependa-se. Arrependa-se. Há sempre um chamado de arrependimento. Isso é graça do Senhor. Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. E arrependimento vai muito além de simplesmente um par de palavras. Eu me arrependo, ou algo do tipo. Implica, de fato, uma mudança de trajetória. Uma mudança de caminho. De abandonar aquilo que está sendo feito errado, de se voltar para o Senhor, de reconhecer a sua maldade e de abandonar o pecado. Então o Senhor dá essa oportunidade, o Senhor chama essa igreja a isso. Arrependa-se. Em terceiro lugar, perceba que Jesus está do lado de fora da igreja. É a aplicação que o Senhor dá a essa igreja aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto aqui, muitas vezes ele é usado em contextos de evangelismo, né? O Senhor está falando para o ímpio. Estou aí na porta do seu coração, quero entrar.
e cear com você. Não é isso que está dizendo aqui nesse contexto. Ele está falando dessa igreja. Olha o que o Senhor Jesus está falando dessa igreja. Nada do que vocês estão fazendo aí, eu estou no meio disso. É o que ele está dizendo para essa igreja. Dessa igreja aqui, eu estou do lado de fora. E estou batendo a porta. Está do lado de fora de tudo que essa igreja aqui está fazendo. E está batendo a porta. E ele está chamando a atenção. Perceba isso. É isso que ele está chamando a atenção para essa igreja. Laodiceia, perceba que eu estou do lado de fora da igreja de vocês, dos atos de vocês, do que vocês estão fazendo. Vocês acham que está tudo bem? Eu estou batendo. Ouça. Ouça. E convide o Senhor Jesus a entrar novamente. Convide o Senhor Jesus a entrar novamente nessa igreja. A estar no meio de vocês de novo. E aí essa referência a entrar e cear com Ele é uma referência clara. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor. A restauração dessa igreja como uma igreja fiel, como uma igreja saudável. Essa igreja precisava convidar o Senhor Jesus para entrar de novo. Porque o Senhor Jesus já estava lá de fora. Então o Senhor chama essa atenção dessa igreja. Percebam que eu não estou no meio de vocês. Não estou no meio daquilo que vocês estão fazendo. Estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a sua porta, então entrarei e cearei com ele. Há aqui uma promessa também. Havendo arrependimento, haverá restauração. É isso que o Senhor promete a essa igreja. Se houver arrependimento, se alguém ouvir a voz do Senhor, haverá restauração. Ele promete a restauração. Entrarei e cearei com ele. E por fim, há uma promessa aqui. Que o vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. O vencedor reinará eternamente com Cristo. Um dos temas aqui do Apocalipse, o reino eterno do Senhor Jesus, que já foi inaugurado na primeira vinda do Senhor. E de um modo, a igreja já reina com o Senhor Jesus. E plenamente, naquele grande dia, quando Ele estabelecer completamente novo céu e nova terra, viveremos eternamente reinando com Ele. Essa é a promessa àquele que vencer. Então, algumas aplicações finais, meus irmãos, dessa palavra do Senhor aos nossos corações. Primeiro, abra os seus olhos para a sua condição espiritual. Essa era uma igreja iludida. Pensava que estava bem e não estava. Pensava que estava bem com o seu coração. Pensava que estava bem com sua vida. Pensava que não precisava de nada. Pensava que não precisava de Cristo. Pensava que não precisava de arrependimento. Confiava nas suas próprias obras, na força do seu braço, no mérito das suas ações. Mas estava iludida. Então abra os olhos e perceba o quanto você necessita de Cristo. Perceba a sua condição de miséria espiritual e o quanto você precisa de Cristo para que Ele cure essa miséria. E essa é a promessa do Senhor. Venham a mim, vocês que têm sede. Comprem de mim, sem dinheiro. Não foi o que lemos na liturgia? Comprem de mim, sem dinheiro. Sem dinheiro, venham e comprem. Verdadeira bebida que mata a sede. Adquiram de mim o verdadeiro ouro, as verdadeiras vestes, o verdadeiro colírio. Então, o Senhor Jesus nos chama a abrirmos nossos olhos para a nossa condição e irmos até Ele em arrependimento, em confissão, e para encontrarmos nele a cura das nossas misérias espirituais. Redefina as suas prioridades. Você quer uma igreja que estava preocupada com a riqueza material, estava preocupado com bens, estava preocupado com as coisas desse mundo tão somente, mas havia se esquecido completamente das coisas espirituais. Ajuntem tesouros no céu. Ajuntem tesouros lá, onde o ladrão não rouba, onde as oscilações de mercado não vão te tirar todo o seu dinheiro, a inflação não vai fazer perder valor. Lá, a sua herança está guardada, plenamente guardada e garantida em Cristo Jesus. Seja rico espiritualmente, seja rico na eternidade. Não vai ter barraco no novo céu e na nova terra, não. Nós vamos viver e reinar com Cristo. Preocupe-se com isso, mais do que com a sua condição hoje. Claro, existem coisas necessárias para a nossa subsistência, mas o Senhor mesmo nos supre disso tudo. E Ele quer que nós redefinamos as nossas prioridades. Em primeiro lugar, o seu reino. Em primeiro lugar, a sua condição espiritual. Em primeiro lugar, o seu coração.
E se ao seguir a Cristo for necessário sofrer, sofra. Porque é melhor sofrer seguindo a Cristo do que não sofrer vivendo uma vida de pecados. Porque o sofrimento em Cristo, nós temos promessa de ajuda, nós temos promessa de apoio, nós temos promessa de suporte, nós temos promessa de que o Senhor vai nos guardar. Entre pecar e sofrer, como nós dissemos da última vez, escolha sofrer, porque o sofrimento do cristão tem promessa do Senhor de auxílio. O pecado não tem essa promessa. Redefina suas prioridades. Lembre-se do amor de Jesus, porque Ele repreende a quem Ele ama. Então, se Ele te repreende hoje, é porque Ele te ama. E ouça a voz do Senhor, arrependa-se e convide-o a entrar novamente, se Ele já estava fora, se Ele já estava do lado de fora. Avalie onde o Senhor Jesus está na sua vida. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, muito obrigado por estes domingos em que nós caminhamos na exposição destas cartas que o Senhor dirigiu a estas igrejas e que falam aos nossos corações ainda hoje, nos revelando a nossa miséria espiritual, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para ver a nossa condição. O Senhor que sonda a nossa mente, o nosso coração, mostra-nos os caminhos maus que temos percorrido, Pai. Porque tantas vezes nós, deliberadamente, fechamos os olhos para a nossa própria maldade, escolhemos pensar que está tudo bem, achando que não precisamos de nada. Isso não diz respeito apenas a bens materiais, porque a maioria de nós deve precisar de algo nesse sentido. Mas quando nos preocupamos só com isso, estamos dizendo, por outro lado, que espiritualmente está tudo bem, a gente não precisa de nada, a nossa preocupação são só as questões materiais. E com essa atitude nós estamos demonstrando a nossa cegueira espiritual, em perceber que a nossa maior necessidade é o reconhecimento dos nossos pecados e a nossa inteira dependência e necessidade de Cristo Jesus. Necessidade que nós temos de perdão, a necessidade que nós temos de santificação, de regeneração. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes nós negligenciamos estas coisas, não somos zelosos com a Tua palavra, com o que o Senhor diz para nós, com a nossa condição espiritual, com a nossa vida cristã, Senhor. Estamos preocupados com tantas coisas, mas temos deixado de lado as coisas que verdadeiramente importam. A nossa relação com o Senhor, o nosso contato diário, a vida cristã, a oração, a palavra, a piedade dos nossos atos, buscar o Teu reino em primeiro lugar. E não somos zelosos com isso, pensando que está tudo bem. Nós não queremos nos encontrar numa situação em que o Senhor olha para nós e nos avalia como alguém que causa enjoos ao Senhor, náuseas ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Abre os nossos olhos para vermos as misérias do nosso coração e assim, Senhor, nos arrependermos e sermos transformados pela Tua palavra, pelo poder que há no Teu Evangelho e sermos restaurados. Pai, olha para a nossa igreja, Pai. São muitos os desafios que nós passamos, são muitas as lutas, as dificuldades que a própria vida nos impõe, mas são muitas as batalhas das quais nós também não estamos apercebidos, Pai. O inimigo de nossas almas se levanta contra a Tua igreja, buscando, às vezes, destruí-la, às vezes, simplesmente neutralizá-la. Olha para a nossa igreja, Pai, para aqueles que estão sendo neutralizados pelo inimigo, para aqueles que estão sendo enredados por falsos ensinos, para aqueles que estão sendo levados, estão sendo arrastados com a multidão daqueles que se perdem. Tem misericórdia de nós, Senhor, traz sobre nós verdadeiro arrependimento, compreensão dos nossos pecados, Senhor, reconhecimento dos nossos pecados, isso provém de Ti.
E uma igreja viva, uma igreja fiel, é uma igreja que reconhece verdadeiramente a sua condição e recorre a Ti, pois sem Ti nós nada somos. Sem Cristo nós nada podemos fazer. Olha para nós, Pai. Olha para a nossa condição. Nós buscamos do Senhor o suprimento que necessitamos. Nós buscamos do Senhor o verdadeiro ouro. Nós buscamos do Senhor as vestes que cobrem a nossa nudez. Nós buscamos do Senhor o colírio que abre os nossos olhos. Restaura, Senhor, a saúde espiritual da Tua igreja. Restaura a condição espiritual do Teu povo, da vida, da saúde. Derrama do Teu Santo Espírito sobre cada um, para que vivamos cheios do Teu Espírito e sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito e não por outras coisas neste mundo. Nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor, e clamamos a Ti. Cura, Senhor, cura a doença, a miséria espiritual do Teu povo. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus, confiando nele. Amém e amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor.